Sejam bem-vindos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Agradecemos a presença especial dos ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia Viana Alves, Rodrigo Brandão Rocha, Caroline Maísa Link e Guilherme Henrique Pieterzaca. Justificou a ausência nessa sessão ordinária a vereadora mirim Laura Maria Isopucena. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido o vereador mirim, Vitor Correia, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 8ª reunião ordinária mirim. Ata da 8ª reunião ordinária. Em 13 de julho de 2026, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 8ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Laura Maria Isopucena. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. As vereadoras mirins Rafaela Dávila fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 7ª reunião ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 25 de 2026 a 29 de 2026, os quais foram aprovados. Encerrada a ordem do dia, passou-se a realização da eleição para a mesa diretora do segundo semestre. Constatou-se a inscrição de 2 chapas formadas pelos seguintes vereadores mirins. Chapa 1, Helena Beatriz Felisbino, presidente. João Vitor Fagundes, vice-presidente. Luísa Foit Weber, primeira secretária. Rafaela Dávila, segunda secretária. Segunda chapa, Arthur Bianchi Cola, presidente. Arthur Barra Vieira, vice-presidente. Vitor Correia, primeiro secretário. Ismael Bernardo de Oliveira, segundo secretário. Contabilizados os votos proferidos no microfone central, foi considerada eleita por 9 votos a 6 a chapa número 1. Na sequência, fez o uso da palavra na condição de presidente eleita, a vereadora mirim Helena Beatriz Felisbino. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu-se encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de julho de 2026, às 15 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 9ª reunião ordinária mirim, em 27/7/2026. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimento número 30 de 2026 e projeto de lei número 1 de 2026 e emenda modificativa número 1 de 2026. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Bianchi Cola, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a nova presidente mirim, Helena Beatriz Felisbino, em seu nome cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins, Guilherme, Rodrigo, Carol e Sofia, que estão presentes na sessão de hoje. Gostaria também de cumprimentar meus familiares que me acompanham pela TVL. Como ter amigos?
essa é uma das perguntas mais feitas na história da humanidade. Estudos feitos pelo Instituto Locomotiva estimaram que cerca de 25%, um quarto da população brasileira, diz que não tem amigos. Passando para os jovens, outro estudo realizado pelo jornal O Sul apontou que 52% dos adolescentes afirmam ter alguma ou muita dificuldade para fazer novas amizades. É a partir daí, somado com o rápido avanço da tecnologia, que foi estimado que quase 1 a cada 5 jovens, 19% para ser mais preciso, já recorre ao uso da inteligência artificial nas conversas. Isso parece inofensivo de primeira vista, porque ensina os jovens a conversarem de alguma forma, socializarem. Mas tem algo muito mais profundo por trás. A gerente de estratégia pedagógica socioemocional da Arco Educação e líder dos estudos, Francila Novaes, destaca que a IA é, abro aspas, responsiva e não há fricção no convívio, fecho aspas. Ou seja, ela não discorda de ninguém, não faz você repensar a sua opinião, não faz você buscar outro caminho, ela apenas concorda. E isso não é o que torna as nossas relações tão humanas. É discordando, é aprendendo a se adaptar nas conversas que nós podemos dizer que nós somos verdadeiramente humanos, que nós sabemos escutar o próximo. Abro aspas. Em outras palavras, aprender a liderar com um amigo de mau humor, com mal-entendidos e com reciprocidade é a parte do crescimento e é mais difícil do que conversar com uma ferramenta que tende a concordar e bajular o usuário. Fecho aspas, complementa Novaes. Diante disso, trago a vocês que se sentem sozinhos, inclusive a vocês que nos acompanham, 7 conselhos que me ajudaram e continuam me ajudando muito a socializar com as pessoas. Primeiro deles, entre em ambientes onde existe um interesse em comum, um esporte, uma música, um curso, qualquer coisa que faça você se sentir confortável. Segundo, seja um bom ouvinte. Perguntas simples como, há quanto tempo você faz isso? Como foi seu dia? Começam até as mais incríveis conversas. Terceiro, treine conversas diariamente, seja com o vizinho, o caixa, a pessoa que está do seu lado esperando o farol abrir, qualquer um, porque isso já ajuda muito. Quarto, aceite momentos de silêncio, nenhuma conversa é perfeita. Até Steve Jobs, um dos maiores CEOs de todos os tempos, fazia grandes pausas antes de responder perguntas. Quinto, desenvolva interesses próprios. Busque ser interessante. Leia livros, busque hobbies. Ninguém gosta de quem somente escuta e concorda, senão conversaria com o próprio eco. Sexto, tenha interesse genuíno pelas pessoas. Procure sempre aprender mais com o que o outro está falando. Sétimo, e o mais importante, pelo menos o que eu considero mais importante, não busque agradar a todos. Repito, não busque agradar a todos, porque o objetivo não é ser o mais popular, ser o mais amado, é buscar compatibilidade, é se sentir bem conversando. Agora um conselho aos pais irresponsáveis, busquem conhecer os filhos de vocês, de verdade. Procurem saber o que eles fazem quando vocês não estão presentes. Às vezes nós só vemos uma pequena capa, apenas a capa de um livro e não sabemos o grande conteúdo que ele tem. Então sempre conversem com seus filhos, saibam seus interesses, saibam o que eles fazem, porque isso os ajudará muito no futuro e também livrará vocês das dores de cabeça. E aos filhos agora, inclusive a mim, foi uma coisa que eu demorei muito para aprender. Não se sintam nervosos se os pais de vocês os cobram, se estão todo o tempo perguntando sobre vocês, querendo saber de vocês. Para mim já foi uma experiência até que já me deixou nervoso algumas vezes, de responder muitas perguntas que meus pais faziam, mas isso é muito importante, porque eles sempre faziam perguntas do meu dia, me forçavam a pensar, isso já moldou muito o meu caráter e também moldará o caráter de vocês. Peço ao presidente mais 30 segundos para concluir meu pronunciamento. Concedo mais 30 segundos para você finalizar seu pronunciamento. Muito obrigado. Ou seja, não pense que os pais de vocês são bregas, porque eles não são. Para encerrar meu pronunciamento, quero dar um último conselho. Se vocês estão em um ambiente que ninguém discorda em nada de vocês, mudem de ambiente.
porque até os melhores amigos apontam suas faltas, porque amigo de verdade é aquele que sabe que quando você tira os seus defeitos, você fica ainda melhor. Quando você sabe as suas faltas para melhorá-las, é aí que você se torna ainda melhor do que você é. Muito obrigado pela atenção de todos, ou como diriam em alemão, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim, João Vitor Fagundes, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, o público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Guilherme, Rodrigo, Carol e Sofia. Vivemos atualmente na época da informação. Temos qualquer tipo de conhecimento em segundos. E em poucos segundos encontramos as respostas para qualquer pergunta. Mas, ao mesmo tempo, surge uma dúvida muito difícil. Se temos informação a praticamente qualquer pergunta, por que estamos perdendo a capacidade de pensar? Nos acostumamos a ter conteúdos rápidos, vídeos em poucos segundos, notificações constantes e informações resumidas. Tudo acontece em alta velocidade. Como consequência, a nossa capacidade de ter o foco tem diminuído cada vez mais. Ler um livro inteiro, assistir uma aula, refletir sobre um assunto tem se tornado cada vez um desafio. O problema não é a tecnologia, ela trouxe avanços extraordinários e facilita a nossa vida em diversos aspectos. A questão é como utilizamos ela. Quando nos acostumamos apenas a respostas curtas e imediatas, deixamos de exercitar habilidades fundamentais, como a paciência, a análise crítica e a capacidade de construir um raciocínio mais profundo. Pensar exige tempo, exige questionar, comparar ideias, ouvir opiniões diferentes e refletir antes de ter uma conclusão. Porém, em uma sociedade que valoriza cada vez mais a rapidez, muitas vezes trocamos a eficiência por velocidade. Se continuarmos nesse ritmo, correremos um grande risco de saber cada vez mais fatos, mas não compreender eles. Informação não é sinônimo de conhecimento, e ela nasce quando paramos para analisar, conectar ideias e desenvolver o nosso próprio pensamento. Por isso, precisamos reaprender algo que parece muito simples, mas que está cada vez mais raro de acontecer. Prestar atenção, ler com calma, sem distrações, estudar com foco e reservar momentos longe das telas. Isso não significa rejeitar a tecnologia, mas usá-la de forma controlada e sábia. A tecnologia deve aumentar nossa inteligência e não substituir a nossa capacidade de pensar. E, para mim finalizar meu pronunciamento, eu queria deixar uma dúvida para vocês. A nossa população está evoluindo ou nós estamos perdendo a capacidade de pensar? O nosso pensamento crítico e a nossa capacidade de ter o conhecimento, no caso, compreender o que a gente está pensando. Eu gostaria de encerrar meu pronunciamento com essa pergunta. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim, Arthur Barra Vieira, da Du International School, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a minha mãe, Pietrine, que está presente, o coordenador da minha escola, Elton, e os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025. No dia 25 de julho, comemoramos o Dia da Imigração Alemã, aqui no Brasil, que teve início oficialmente no dia 25 de julho de 1824, com a chegada de 39 colônios à colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Neste ano, celebramos 202 anos deste importante marco histórico. Motivado pela crise socioeconômica na Europa e a política do Império Brasileiro a povoar a região sul e fortalecer as fronteiras, cerca de 300 mil alemães migraram para o nosso país.
Para nós que moramos em Blumenau, essa é uma data muito especial, porque a história da nossa cidade está diretamente ligada a essas pessoas que vieram de outros lugares para construir uma nova vida aqui. Antes da chegada dos imigrantes europeus, esta região já era habitada por povos indígenas, que faziam parte da história e da identidade de nosso território. Em 1850, chegaram os primeiros imigrantes alemães, liderados por Hermann Bruno Otto Blumenau, o fundador da colônia de Blumenau. A partir de 1875, uma segunda grande leva trouxe centenas de famílias italianas, polonesas e austríacas, impulsionando a expansão do município e ajudando a construir a cidade que conhecemos hoje. Atualmente, Blumenau continua atraindo pessoas de diferentes partes do mundo por sua qualidade de vida, segurança, economia, forte preservação cultural. Estima-se que entre 1,2% e 1,5% da população seja formada por imigrantes, com destaque para venezuelanos, haitianos, peruanos, argentinos, cubanos e uruguaios. Atualmente, Blumenau continua atraindo pessoas de diferentes partes do mundo por sua qualidade de vida, segurança, economia forte e preservação cultural. Estima-se que... Me perdoe, li o mesmo parágrafo duas vezes. E concedo a parte ao vereador mirim Arthur Bianchini Cola. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim Arthur. Achei muito interessante seu tema, porque muitas metrópoles que acabam crescendo muito rápido, às vezes acabam perdendo a sua cultura original. E acho muito importante feriados como esse, porque nos ensinam a preservar ainda mais as nossas raízes e levar elas para frente. Então, concluo minha parte dizendo: viva a cultura alemã. Muito obrigado e ponho suas palavras em meu pronunciamento. Na minha escola, por exemplo, convivemos com famílias que vieram da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, e também de diferentes estados brasileiros. É muito interessante conhecer um pouco da cultura, dos costumes e até dos idiomas de cada uma delas. Como estudo em uma escola internacional, essa convivência faz parte de nossa rotina. Aprendemos que, mesmo tendo histórias e culturas diferentes, todos podem aprender juntos, compartilhar experiências e contribuir para uma comunidade melhor. Isso me faz pensar que preservar as tradições que recebemos dos nossos antepassados é muito importante, mas também é essencial acolher quem chega hoje, porque essas pessoas passam a fazer parte da história da nossa cidade. Os pioneiros, porém, não encontraram as mesmas condições que temos atualmente. Eles enfrentaram desafios como a adaptação ao clima e à geografia da região, o isolamento e a falta de infraestrutura, e mais tarde, a repressão cultural sofrida durante a Segunda Guerra Mundial. Esses foram apenas alguns dos obstáculos encontrados pelos colonizadores. As dificuldades iniciais foram superadas por meio de uma forte organização comunitária e de muita cooperação. Os reflexos desses esforços podem ser vistos até hoje. A arquitetura em chaimel, com vigas de madeira encaixadas e preenchidas por tijolos, é um dos principais símbolos visuais e turísticos de nossa cidade. Na gastronomia, pratos como joelho de porco, marreco recheado, cuca, racapeta e tantas outras receitas representam um verdadeiro legado deixado pelos imigrantes. Os clubes de caça e tiro também fazem parte dessa herança cultural, preservada ao longo das gerações. E para fechar com chave de ouro, temos a Oktoberfest, que nesse ano chega em sua 41ª edição. Ela representa uma das maiores expressões da herança cultural alemã em Blumenau, atraindo milhares de visitantes ao Parque Vila Germânica. A festa surgiu com uma forma de fortalecer a cidade após uma das grandes enchentes que atingiram Blumenau, mostrando que nosso povo é resiliente, solidário e capaz de reerguer diante das dificuldades. Todo esse legado pode ser visto em diversos pontos da cidade, como o Parque Vila Germânica, a Vila Itopava, um dos bairros mais preservados com nossas tradições. Peço à presidente mais 1 minuto para finalizar meu pronunciamento. Concedo mais 1 minuto para você finalizar seu pronunciamento. Que preserva nossas tradições, o Centro Histórico e tantos outros locais que mantêm viva a memória dos nossos antepassados. Convido todos a visitarem o Museu de Hábitos e Costumes, o Museu da Família Colonial, a Casa Fritz Miller e o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, para conhecerem mais profundamente a história da nossa cidade.
Que o Dia da Imigração nos lembre da importância de respeitar as diferenças, valorizar a diversidade e reconhecer que uma cidade cresce quando diferentes culturas convivem com respeito, colaboração e amizade. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Isabel Conquevitz Volter, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Por meio de forma especial, os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia, Caroline, Rodrigo e Guilherme. Muito boa tarde. Na série Orange is the New Black, são retratadas diversas histórias de personagens LGBT QIAP+, mostrando os desafios que muitas pessoas enfrentam em relação à sua orientação sexual e identidade. Na realidade brasileira, infelizmente, ainda é comum que pessoas LGBTs enfrentem discriminação, insultos, preconceito e, em casos mais graves, agressões. Por isso, é fundamental compreender que todas as pessoas merecem respeito, independente de orientação sexual ou de quem escolhe amar. Segundo dados do IBGE, cerca de 2,9 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e pansexuais. Esse número não contempla pessoas que ainda não se sentem seguras para assumir publicamente sua orientação sexual ou que ainda estão em processo de descoberta. Em diversos países do mundo, pessoas LGBTs ainda enfrentam restrições legais e sociais. Segundo informações divulgadas por organizações internacionais e pela imprensa, em dezenas de países, relações entre pessoas do mesmo sexo ainda são criminalizadas ou sofrem de severas formas de perseguição, o que demonstra que ainda é um desafio global. Mesmo diante do preconceito e da discriminação, nenhuma forma de violência pode ser aceita. Casos de agressões e homicídios motivados pela orientação sexual da vítima continuam acontecendo e reforçam a necessidade de combater o ódio e promover uma cultura de respeito. Entre os casos que ganham repercussão nacional estão o de Guilherme de Souza e Taberli Lozano, jovens que, ao se descobrirem gays e compartilharem, foram assassinados, um apedrejado e queimado e outro pela sua própria mãe. Histórias como essas mostram o quanto o preconceito pode gerar consequências devastadoras. Contudo, é possível perceber que muitas pessoas ainda sofrem discriminação apenas por serem quem são. Por isso, é importante que a sociedade promova o respeito e que a mídia contribua com informação de qualidade e que o poder público fortaleça políticas de prevenção à violência e de proteção às vítimas. Caso alguém esteja sofrendo violência, discriminação ou qualquer violação de direitos, pode buscar ajuda por meio de canais oficiais de denúncia, como o Disque 100, voltado para violações de direitos humanos, e o 180, destinado ao atendimento de mulheres em situação de violência. Eu vou deixar uma reflexão. Como se orgulhar de um país que é tão diverso, mas continua matando a sua diversidade aos poucos? Muito obrigada e uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelas meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial o meu irmão Gustavo, que veio aqui hoje me prestigiar, a minha mãe e a minha avó, que me assistem pelo canal da TVL, e os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025. Hoje veio falar sobre uma profissão muito presente no nosso dia a dia, a dos professores. São eles que nos ensinam diariamente e sempre estão nos ajudando. Dentro dessa profissão, existem diversas especializações, e uma delas é a da educação especial.
que atendem estudantes com transtorno do espectro autista, o TEA, deficientes e com síndrome de Down, e outras necessidades educacionais específicas. Mais do que educar, esses profissionais exercem diariamente o papel de verdadeiros arquitetos da acessibilidade, transformando as salas de aulas em espaços onde o potencial de cada aluno é reconhecido, valorizado e desenvolvido. A atuação desses educadores vai muito além do ensino tradicional, como, por exemplo, a inclusão na prática. Eles adaptam diversos conteúdos, desenvolvem novas metodologias e garantem que o direito à educação seja uma realidade para os estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Acolhimento e empatia são um elo entre a escola e a família e os profissionais que acompanham o estudante, construindo uma rede de apoio essencial para o seu desenvolvimento integral. Resiliência e inovação. Diante dos desafios diários e de falta de recurso, esses profissionais respondem com criatividade, dedicação e um compromisso inabalável com a dignidade humana. Garantir o apoio, a formação contínua e a valorização desses professores não é um favor, é um dever social e político. Investir na educação especial é e sempre será escolher construir um município mais inclusivo, mais plural e mais verdadeiramente democrático. Aos nossos professores de educação especial, os mais nossos sinceros obrigada. Vocês provam todos os dias que educar é, acima de tudo, deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Luísa Voigt Weber, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Oscar Umberraum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia, Rodrigo, Caroline e Guilherme. Bem-vindos. A assistência social é uma política pública organizada por meio do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, pelo apoio individual às famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Em minha escola, foi implantado um projeto composto por uma equipe multiprofissional com uma assistente social e uma psicóloga que realizam diferentes atividades com as turmas. A primeira atividade consistiu em escrever de forma anônima um relato sobre dificuldades vividas no dia a dia, como brigas em casa, comparações, problemas familiares ou outras situações que estivessem afetando os adolescentes. O objetivo era compreender melhor os desafios enfrentados pelos estudantes. Depois disso, essas cartas foram lidas por uma assistente social e uma psicóloga, que prepararam uma dinâmica para a turma. Elas apresentaram uma caixa e disseram que havia uma foto dentro dela. Cada estudante deveria olhar a imagem e dizer uma qualidade da pessoa que estava vendo. Enquanto a atividade acontecia, muitos colegas diziam que não conheciam a pessoa da foto. O que despertou a minha curiosidade e me fez parar para pensar no que realmente estava acontecendo. No final da dinâmica, descobrimos que não havia uma fotografia, mas sim um espelho. Em seguida, foi realizada uma conversa com a turma e uma pergunta muito simples, mas impactante. Você se conhece? Aquele momento me fez refletir profundamente. O fato de muitos estudantes não conseguirem dizer uma qualidade sobre si mesmos mostrou como, muitas das vezes, reconhecemos as qualidades das outras pessoas, mas temos dificuldades em enxergar o nosso próprio valor. Essa atividade mostrou como a assistência social vai muito além do atendimento em situações de vulnerabilidade. Ela também promove o acolhimento, a escuta e a reflexão, ajudando os jovens a compreenderem seus sentimentos,
fortalecerem a autoestima e perceberem que cada pessoa possui qualidades e potencialidades que muitas das vezes passam despercebidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Sofia Borgonovo, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, minha prima Sara, que me assiste na plateia, e minha mãe, que me assiste pela TVL. Uma sociedade se move somente a partir de grandes ações? Muito pelo contrário, grandes mudanças acontecem quando são movidas por pequenas ações. Muitas vezes, deixamos de fazer algo porque achamos que nossa ação não vai fazer a diferença. Mas quando, por exemplo, vemos uma torneira aberta, fechá-la é uma rápida e pequena ação, mas que pode evitar uma consequência. Se todos pensássemos que nossas pequenas ações não fazem a diferença, nunca ocorreriam mudanças. Tudo continuaria sempre igual e, provavelmente, pior do que poderia se tornar. Nossa cidade também é movida por pequenos atos que, juntos, transformam uma população. O prefeito não atua sozinho e, muito menos, somente por meio de grandes movimentos para melhorar a cidade. Todos os dias, há persistência, foco, determinação, zelo e pequenas mudanças que transformam. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente? A força de pequenas coisas. São José Maria Escrivá, livro Caminho. Essa frase de São José Maria Escrivá retrata uma perspectiva, a construção de um edifício, que é grande e imponente, mas que para se tornar assim, não precisou somente de grandes ações. Foram necessárias pequenas coisas, pequenas mudanças, correção de detalhes imperceptíveis para que um edifício tão grande fosse construído. Em nosso dia a dia, as coisas acontecem como no edifício citado. Tudo é construído a partir da força de pequenas coisas e de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Correia, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hella Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025. Antes de iniciar minha fala, quero parabenizar a nova mesa diretora pela eleição. Desejo que este mandato seja conduzido com responsabilidade, diálogo e compromisso com o bem de todos. Que cada decisão tomada aqui fortaleça a participação dos jovens e contribua para o crescimento da nossa Câmara Mirim. Nesse mês, vivi uma experiência que me trouxe uma importante reflexão. Participei de uma eleição, me preparei, dei o meu melhor. O resultado não foi o que eu esperava, mas compreendi que nem sempre a dedicação, o esforço, produzem os resultados que imaginamos no momento. Depois de refletir, percebi que uma derrota não representa o fim de um sonho. Muitas vezes, ela representa o início de um novo aprendizado. O escritor C.S. Lewis afirmou, abro aspas, as dificuldades muitas vezes preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Fecho aspas. Essa frase nos lembra que os desafios também fazem parte da nossa formação. Em vez de perguntar apenas por que não deu certo, decidir fazer uma pergunta mais importante.
O que eu posso aprender com essa experiência? Talvez eu precise me comunicar melhor. Talvez eu precise ouvir mais as pessoas. Talvez eu precise me preparar ainda mais. E tudo isso faz parte do crescimento. Também aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não será no cargo que ela ocupa. Os mandatos passam, mas o caráter permanece. Honestidade, respeito, dedicação e compromisso com o próximo são valores que não dependem de uma eleição. Outra lição muito importante foi perceber que nenhuma caminhada é construída sozinho. O apoio de amizade, confiança das pessoas que estiverem ao meu lado mostraram que existem conquistas que não cabem em uma urna. Hoje, escolho guardar essa experiência como um incentivo para continuar estudando, evoluindo e servindo melhor. Afinal, crescer também significa saber reconhecer que sempre há algo novo para aprender. Quero encerrar com uma frase de Nelson Mandela, que resume muito bem o que eu aprendi. Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Que essa experiência não seja lembrada como uma derrota, mas como um passo importante na construção de quem desejo ser, uma pessoa mais preparada, mais madura e sempre disposta a servir. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Chiara Cauane Passos Ferreira, da Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a presidente da Câmara mirim, Helena Beatriz Felisbino, mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento de forma especial também os ex-vereadores mirins da legislatura de 2025, Sofia, Carol, Guilherme e Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Você já parou para pensar como uma decisão ou escolha sua pode gerar consequências? Durante toda a nossa vida, estamos constantemente decidindo, tomando decisões e fazendo escolhas. E tudo o que fazemos tem consequências, sejam elas boas ou ruins. No mundo atual, percebo que muitas pessoas, principalmente adolescentes, tomam decisões sem pensar nos resultados. Vivem o presente sem refletir sobre o futuro. Separei alguns exemplos para que vocês possam fazer uma reflexão. O primeiro é quando os jovens não se dedicam aos estudos. Todos nós sabemos que a educação abre portas para o futuro, tanto no aspecto profissional quanto para o crescimento pessoal. Mesmo assim, muitos jovens não dão a devida importância aos estudos e chegam até considerá-los desnecessários. No futuro, isso pode dificultar o ingresso no mercado de trabalho e limitar oportunidades. Outro exemplo é o uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes. Trago esse assunto não para criticar, mas para refletirmos. Como estará a saúde dessa pessoa daqui a 10 anos? Quais serão as consequências dessa escolha para seus pulmões e para a sua qualidade de vida? Também podemos pensar no descarte incorreto de lixos e resíduos. Muitas vezes, uma atitude que parece pequena acaba contribuindo para a poluição, para o entupimento de bueiros e até para problemas ambientais. Mas o que todos esses exemplos têm em comum? A resposta é simples. Todos mostram que nossas escolhas geram consequências. A falta de dedicação aos estudos pode limitar oportunidades. O uso de cigarros eletrônicos pode comprometer a saúde. E o descarte incorreto do lixo prejudica o meio ambiente e toda uma sociedade. Da mesma forma, boas escolhas também produzem bons resultados. Economizar dinheiro, por exemplo, pode proporcionar mais segurança para realizar objetivos futuros. Manter uma alimentação equilibrada contribui para uma vida mais saudável e com mais qualidade de vida. O objetivo deste pronunciamento é mostrar que nossas escolhas podem construir ou prejudicar o nosso futuro. Tudo o que fazemos gera uma consequência.
Nós, vereadores mirins, também fizemos uma escolha que mudou nossas vidas. Colocamos nossos nomes à disposição para representar nossas escolas e hoje estamos aqui exercendo esse papel. Esta é uma consequência de uma decisão que tomamos. Estamos colhendo os frutos do que plantamos. Finalizo meu pronunciamento com um ditado popular que resume muito bem essa reflexão. Abre aspas. Não adianta plantar espinhos e querer colher flores. Fecha aspas. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela Dávila, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professora Norma Dignard Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial também os vereadores mirins da legislatura de 2025. Hoje, venho falar sobre a importância do Grêmio Estudantil e de como ele contribui para formar cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com a sociedade. Assim como nós, vereadores mirins, fomos escolhidos para representar a voz dos estudantes em nosso município, o Grêmio Estudantil representa os estudantes dentro da escola. Ambos têm um objetivo em comum: ouvir, dialogar, propor ideias e buscar melhorias para a comunidade de qual fizemos parte. O Grêmio Estudantil é um espaço onde os estudantes aprendem na prática o valor da democracia. É por meio dele que exercemos o diálogo, o respeito, as diferentes opiniões, a responsabilidade e o compromisso com o bem coletivo. São experiências que nos ajudam a compreender que cada voz tem importância e que todos podem contribuir para transformar a realidade ao seu redor. Além de representar os estudantes, o Grêmio organiza campanhas solidárias, eventos culturais, atividades esportivas, projetos ambientais e ações que fortalecem a união entre as turmas e tornam a escola um ambiente cada vez mais acolhedor e participativo. Na nossa escola, percebemos que quando os estudantes são incentivados a participar, eles desenvolvem liderança, espírito de equipe e o desejo de fazer a diferença. São pequenas atitudes que geram grandes transformações e mostram que o protagonismo juvenil é capaz de contribuir para construir uma escola cada vez melhor. Participar do Grêmio Estudantil também prepara os jovens para exercer a cidadania fora dos muros da escola. Aprendemos que a democracia não acontece apenas nas eleições, mas também no respeito, na escuta, na cooperação e no compromisso com o bem comum. Por isso, é fundamental que toda escola valorize e fortaleça seus grêmios estudantis, incentivando a participação dos estudantes e oferecendo oportunidades para que eles desenvolvam projetos que beneficiam toda a comunidade escolar. Quero finalizar lembrando que o futuro da nossa cidade começa dentro das escolas, quando demos espaço para as crianças e adolescentes participarem, opinarem e assumirem responsabilidade, estamos formando cidadãos mais conscientes, solidários e preparados para construir uma Blumenau cada vez melhor. Que possamos continuar acreditando na força da participação dos jovens, porque grandes mudanças começam quando alguém tem coragem de dar o primeiro passo e fazer a sua voz ser ouvida. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Ismael Bernardo de Oliveira, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felizbino, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe e minha madrinha, que me acompanham pelos canais da TVL, e os vereadores mirins da legislatura de 2025. Subo hoje a esta tribuna para falar sobre um problema que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia, mas que possui grandes consequências para a sociedade: o desperdício de alimentos. Quando pensamos nesse assunto, muitas pessoas imaginam que ela acontece apenas em grandes empresas, mercados ou restaurantes. Porém, a realidade é que esse problema também pode começar dentro das nossas próprias casas, escolas e comunidades, através de atitudes que parecem pequenas.
Todos os dias fazemos escolhas relacionadas aos alimentos. Quando colocamos no prato uma quantidade maior que conseguimos comer, quando compramos mais do que precisamos ou quando deixamos um produto estragar por falta de organização. Estamos contribuindo para um problema que vai muito além daquele alimento que foi descartado. À primeira vista, uma pequena sobra de comida pode parecer algo sem importância, mas precisamos lembrar que quando milhares ou milhões de pessoas possuem o mesmo comportamento diariamente, o resultado se torna ainda maior. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo para consumo humano é perdido ou desperdiçado. Esse dado nos faz perceber que o desperdício de alimentos não é apenas uma questão de comida jogada fora. Por trás de cada alimento existe uma história e o esforço de muitas pessoas. Existe o trabalho de quem planta, de quem produz, de quem transporta e de todos aqueles que participam até que esse alimento chegue à nossa mesa. Também precisamos lembrar dos recursos utilizados nesse processo. Para produzir alimentos, são necessários água, energia, espaço e diversos outros recursos da natureza. Quando desperdiçamos um alimento, também desperdiçamos tudo aquilo que foi necessário para que ele fosse produzido. Além disso, esse assunto nos faz pensar sobre a realidade de muitas pessoas. Enquanto alguns alimentos acabam sendo descartados, existem famílias que enfrentam dificuldades para ter acesso a uma alimentação adequada. Por isso, esse problema também envolve responsabilidade e cuidado com o próximo. Essa situação está mais próxima da nossa realidade do que imaginamos. Dentro da escola, por exemplo, podemos observar como atitudes simples fazem diferença. Evitar pegar uma quantidade maior do que vamos consumir, cuidar melhor dos alimentos e incentivar os colegas a terem esse mesmo pensamento são formas de contribuir. Em uma cidade como Blumenau, onde temos escolas, empresas, restaurantes e muitas famílias, desenvolver essa consciência é fundamental. A mudança não acontece apenas através de grandes decisões, mas também através dos hábitos que construímos todos os dias. Na minha opinião, combater o desperdício de alimentos é uma responsabilidade que é uma responsabilidade de todos nós. Não significa que precisamos fazer algo impossível, mas sim aprender a valorizar mais aquilo que temos. Nas nossas casas, podemos planejar melhor as compras, organizar os alimentos e aproveitar melhor tudo aquilo que já possuímos. Nas escolas, podemos incentivar conversas e ações que ajudem a criar uma cultura de mais cuidado e responsabilidade. Autorizo a parte do vereador Mirim Vitor. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Vitor. Eu quero parabenizar você, Ismael, porque esse é um dos assuntos que ocorre muito, é um assunto muito importante. E eu também quero trazer uma porcentagem que mais de 30% de toda a comida produzida no Brasil ela é desperdiçada. E a maioria desses lugares é nas escolas, que, voltando em uma frase que você falou, que colocam um prato mais cheio do que conseguem comer. Agradeço e coloco suas palavras em meu pronunciamento. Como vereador Mirim, acredito que trazer esse tema para a Câmara é importante, porque uma cidade melhor também depende da forma de como cuidamos dos recursos que fazem parte da nossa vida. A educação possui um papel fundamental nesse processo. Quando aprendemos desde cedo a valorizar os alimentos, levamos esse conhecimento para a nossa família e para a comunidade. Mais do que evitar o desperdício, estamos aprendendo a respeitar o trabalho de muitas pessoas, a cuidar do meio ambiente e a pensar nas consequências das nossas escolhas. Porque muitas mudanças começam com atitudes simples, feitas por pessoas comuns todos os dias. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim Ana Carolina Sontac da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins aqui presentes da legislatura de 2025. Bom, o lugar onde uma menina nasce não deveria definir se ela pode estudar, trabalhar, sonhar ou até mesmo exercer sua própria opinião. Hoje venho falar sobre a realidade das mulheres no Afeganistão e mostrar que, por mais que o Brasil tenha uma realidade bem diferente, a busca pela igualdade de gênero ainda é um desafio que nos pertence. Enquanto nós estamos aqui debatendo ideias e mostrando opiniões, milhões de meninas no Afeganistão não podem estudar além da 6ª série.
Além da educação, muitas mulheres enfrentam restrições em relação ao trabalho, participação na sociedade e até mesmo ao exercício do direito de ir e vir. Isso significa que muitas delas têm suas oportunidades limitadas, antes mesmo de construir o futuro que imaginam. Quando uma dessas meninas perde o acesso à educação, ela também perde a oportunidade de desenvolver os seus talentos. A educação não transforma apenas a vida de uma pessoa, mas também pode transformar famílias, a comunidade e o futuro de um país. Negar esse direito é limitar o potencial de milhões de meninas e impedir que elas possam construir a própria história. Felizmente, essa não é a realidade do Brasil, mas isso não quer dizer que a igualdade de gênero já foi alcançada. Ainda hoje, muitas mulheres enfrentam desigualdade salarial, têm mais dificuldade para alcançar cargos de liderança e sofrem com diferentes formas de violência e preconceito. Concedo a parte à vereadora Mirim e Alice. Com a autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim e Alice. Bom, Ana, esse tema que você trouxe aqui na tribuna é um tema muito importante, porque nós, meninas, a gente pensa assim, que a nossa liberdade aqui no Brasil é muito mais ampla do que a delas, e a gente tem que, honestamente, agradecer por não viver o que elas vivem, por a gente poder estudar, a gente poder trabalhar, e a gente não poder usar as roupas que a gente quiser, simplesmente porque elas usam a burca, elas usam aquela roupa que cobre tudo e elas não se sentem naquela liberdade enorme. Então, meus parabéns por trazer esse tema aqui. Muito obrigada, Alice, pelas suas palavras. Concedo a parte à vereadora Mirim Isabel. Com a autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Isabel. Eu queria parabenizar você trazer esse tema para a tribuna e também queria reforçar que, sim, é um tema muito importante. Tem meninas sofrendo lá fora, no Afeganistão, e não podem nem estudar o básico. Muitas delas são analfabetas. E trazer também que, nos anos 80, o Afeganistão, mulheres podiam exercer cargos políticos também, tinham grande participação. E agora elas estão sofrendo. E muito bom o tema. Obrigada, Isabel. Adiciono essas palavras ao meu pronunciamento. Concedo a palavra ao vereador Mirim Vitor. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Vitor. Queria parabenizar de novo. Esse é um tema muito importante para a sociedade de hoje. E na história, né, saindo agora um pouco do Afeganistão, vou lá para o Paquistão. A gente tem um exemplo muito bom, que é a Malala, que ela lutou pelos direitos das mulheres estudarem. Outro exemplo muito bom, que vai sair um pouco desse tema da educação, é a Rosa Parks, que ela também lutou pelas histórias deles, para proteger, como posso dizer, para proteger o que ela defendia, que era sobre as pessoas negras de antigamente, no país dela, que é nos Estados Unidos, não podiam andar de ônibus, entre outras coisas. Vou parabenizar seu texto de novo, que hoje, aqui em Blumenau, não sei a porcentagem, mas a maioria de toda Blumenau é feita por mulheres. Muito obrigada pelas suas palavras, Vitor. Bom, apesar dos avanços conquistados ao longo dos anos, ainda existem barreiras que dificultam o acesso das mulheres às mesmas oportunidades. Esses desafios nos mostram que conquistar direitos é muito importante, mas fazer com que eles sejam vividos na nossa sociedade ainda é um desafio. A igualdade de gênero não significa que homens e mulheres são iguais, mas sim que tenham as mesmas oportunidades, sejam tratados com respeito e possam alcançar seus objetivos sem que o gênero seja um obstáculo. Olhar para a realidade das mulheres no Afeganistão não serve apenas para enxergar um problema distante. Também nos lembra da importância de proteger os direitos que já conquistamos e de continuar trabalhando para que eles sejam garantidos para todas as mulheres. Peço ao presidente mais 30 segundos para concluir meu pronunciamento. Concedo mais 30 segundos para você finalizar seu pronunciamento.
Defender a igualdade de gênero é defender dignidade, respeito e oportunidades, porque uma sociedade só cresce de verdade quando todas as pessoas têm a liberdade de aprender, trabalhar, sonhar, se expressar e construir o próprio futuro. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Klein dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a nova presidente da Câmara Mirim, Helena Beatriz Felisbino, e os demais membros da nova mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os ex-vereadores mirins, Guilherme, Rodrigo, Carol e Sofia, que hoje nos prestigiam. E hoje eu gostaria de falar sobre uma atividade que muitas das vezes ela é apenas vista como uma competição, que é a gincana. E na minha escola, na sexta-feira que antecedeu o recesso, agora, né, as férias da escola, as férias de inverno, aconteceu a gincana Barão, em que nós, estudantes, tivemos a oportunidade de nos reunirmos, né, entre diferentes séries e formarmos equipes para enfrentar desafios que vão desde as provas de raciocínio lógico e até as apresentações esportivas, tarefas e apresentações culturais. Mas o verdadeiro objetivo da gincana nunca foi descobrir quem que é a melhor equipe, mas sim incentivar os alunos a trabalharem em equipe. Então, durante semanas de preparação, cada integrante assumiu uma responsabilidade. Alguns organizaram as tarefas, outros cuidaram da decoração, outros planejaram as apresentações e resolveram desafios. É justamente aí que a Gincana Barão entra, né? Ela desenvolve liderança, porque sem uma pessoa que coordene a gincana, que ajude os demais membros, a organização não existe. Então, ela também desenvolve justamente a organização, porque sem planejamento, nenhuma tarefa é concluída com qualidade. Também desenvolve a comunicação, já que para o líder, e eu falo também para cada integrante, é muito necessário a escuta ativa, porque a gente precisa sempre entender o nosso liderado, entender a nossa equipe, para que juntos a gente possa atingir o objetivo maior. Também ela fortalece a criatividade, a responsabilidade, a capacidade de resolver os problemas, comprometimento e principalmente o espírito de equipe. Essas são habilidades que dificilmente a gente aprende apenas dentro da sala de aula, mas que são muito importantes para o mercado de trabalho e para o nosso futuro. Em uma época em que muitos jovens enfrentam, assim como o nosso colega vereador mirim Arthur disse, que muitos jovens hoje não têm dificuldade em fazer amigos, e numa sociedade onde, que também eu disse o João, que é tudo muito rápido, a gente tem muita informação, os jovens hoje enfrentam esse problema de socialização, e eventos como esse, em que a nossa escola promove, e creio que outras escolas também promovam, é muito importante ter essa socialização, esse sentimento de pertencimento entre cada integrante, para que a equipe possa atingir o objetivo principal e, principalmente, aproxime os estudantes um dos outros. E, por isso, a formação de equipe, né, de diferentes séries, eu citei antes, do 9º ao 3º, é muito importante, porque assim a gente promove cada vez mais a socialização e a gente incentiva os jovens a lidar com esses problemas da interação. Mas eu também gostaria de citar o quanto eu tenho o prazer de participar da gincana. Eu já tive uma oportunidade uma vez de coordenar, né, de ser líder no 7º ano, em 2024, ainda em outro formato, mas eu já estive presente em 5 gincanas da Barão, desde que eu cheguei em Blumenau, desde que eu sou estudante da Escola Barão. Tive a oportunidade de vencer uma delas, as outras 4 eu fui vice. Esse ano, na 6ª oportunidade, eu fiquei em último lugar, mas foi muito importante para que eu aprendesse que
a organização e o sentimento de pertencimento, esse espírito de equipe é fundamental para que uma equipe atinja o objetivo principal, né? A gente fala sobre ser campeão, mas principalmente sobre essa interação, sobre cada vez mais a gente conhecer o nosso próximo e entender o quanto é importante que nós juntos trabalhemos para um bem maior. E com isso eu concluo que quando existe planejamento, divisão de tarefas, a confiança entre os integrantes e o compromisso de todos, a equipe cresce. E quando isso acontece, vencer acaba sendo consequência. O maior prêmio é formar jovens preparados para a vida, capazes de liderar, cooperar, respeitar as diferenças e entender que nenhuma grande conquista vem quando se trabalha sozinho. Muito obrigado. Passa a palavra ao vice-presidente e vereador mirim, João Vitor Fagundes, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Beatriz Felisbino, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara mirim, João Vitor Fagundes. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, minha mãe, meu pai e meu irmão, que me assistem hoje, que estão aqui no plenário, e os ex-vereadores mirins da legislatura de 2026, Sofia, Carol, Rodrigo e Guilherme. Na quinta-feira, dia 16 de julho, a Câmara Municipal de Blumenau aprovou, em segunda votação, o projeto de lei número 9.454, de autoria do vereador Flavinho, que institui o Cadastro Municipal de Informações sobre Condenações Penais Definitivas. O cadastro reunirá informações sobre condenações definitivas por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e por crimes contra a dignidade sexual praticado contra crianças e adolescentes. Este projeto é muito importante para a comunidade blumenauense, pois fortalece as ações de prevenção e proteção e contribui para que tenhamos uma cidade ainda mais segura. A proposta tem como objetivo promover especialmente às mulheres, crianças e adolescentes maior transparência, auxiliando os órgãos públicos no desenvolvimento de ações de prevenções e enfrentamento desses crimes. Na área do acesso público, o cadastro poderá apresentar informações como o nome completo do condenado, a indicação do crime cometido, o órgão responsável pelo julgamento e a situação do cumprimento da pena. Ao mesmo tempo, os demais dados pessoais serão preservados, assim como a identidade das vítimas, garantindo as suas proteções. É importante destacar que serão utilizadas somente informações oficiais referentes às condenações definitivas, respeitando os casos que estiverem sob segredo de justiça. Embora nenhuma medida consiga eliminar completamente a violência doméstica e os crimes contra as crianças e adolescentes, iniciativas como essa podem contribuir para a prevenção, a conscientização da sociedade e o fortalecimento das políticas públicas e proteção. Infelizmente, muitas vítimas ainda têm medo de denunciar, seja por vergonha, dependência emocional, ameaças ou receio das consequências. Por isso, é fundamental que saibam que não estão sozinhas e que existem instituições e pessoas preparadas para acolhê-las e protegê-las. O cadastro também poderá auxiliar os órgãos de segurança pública, como as polícias militar e civil, além de outros setores responsáveis pelo atendimento e pela proteção das vítimas. Este projeto representa o avanço para Blumenau e demonstra que o nosso município continua buscando alternativas para prevenir e combater esses crimes. Espero que continuemos sempre adotando atitudes firmes em defesa das mulheres, das crianças e dos adolescentes e no enfrentamento de todas as formas de violência.
Obrigada. Devolvo a palavra à presidente Helena Beatriz Felisbino para dar continuidade aos trabalhos. A ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 30 de 2026, vereadora Ana Carolina Sontag da Silva. A vereadora mirim Ana Carolina Sontag da Silva requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de realizar de reparos na cobertura da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, localizada no bairro Nova Esperança, para solucionar as goteiras e infiltrações existentes em um trecho do corredor da unidade escolar. Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir à TVL que mostre as imagens. Bom, como podem ver, nós temos problemas de infiltração e goteiras pelo corredor da Escola EBM Bilíngue Gustavo Richard, assim prejudicando os alunos, profissionais e a própria infraestrutura da instituição. Então, peço voto favorável de todos para que possamos ter uma melhor condição para alunos, profissionais e maior segurança a todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Emenda modificada número 1 de 2026. A emenda alterada a redação do artigo 4 para os seguintes termos. Artigo 4. A realização do Summit poderá ocorrer diretamente pelo Poder Executivo Municipal, em regime de parceria com instituições do ensino público e privadas, empresas locais, entidades da sociedade civil, profissionais especializados e demais organizações interessadas, ou imediata contratação de empresas especializadas, observada a legislação ampliável às contratações públicas. Peço à vereadora Luísa Voigt Weber que utilize a tribuna para explicar a emenda proposta. Emenda modificativa 1 de 2026, vinculada ao projeto de lei 1 de 2026. Alterada a redação do artigo 4º para os seguintes termos. Artigo 4º. A realização do Summit poderá ocorrer diretamente pelo Poder Executivo Municipal, em regime da parceria com instituições de ensino públicas e privadas, empresas locais, entidades da sociedade civil, profissionais especializados e demais organizações interessadas, ou mediante a contratação da empresa especializada, observada a legislação aplicável a contratações públicas. A nossa comissão, que trata das finanças, sugeriu a alteração do artigo 4 do projeto de lei 1 de 2026, pois acreditamos que, para colocar o projeto de lei em ação, ele deve ser realizado por uma empresa terceirizada para que faça o menor uso possível do orçamento público. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Projeto de Lei número 1 de 2026, vereador Mirim, Arthur Bianchini Cola. O vereador Mirim, Arthur Bianchini Cola, é autor do projeto de lei número 1 de 2026, que institui o Summit Jovens Empreendedores no município de Blumenau e dá outras providências. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para falar sobre o seu projeto. Senhoras e senhores, hoje venho apresentar a vocês a razão do porquê esse projeto se faz essencial em nossa região. Bom, quando eu morava no oeste catarinense, próximo à cidade de Chapecó, essa região era conhecida mais pela pecuária e agricultura. E hoje em dia ela possui um dos maiores parques de tecnologia da América do Sul, que é o Pollen Park, que é um dos maiores de inovação. E próximo a nós, em Joinville, também possuímos o Perini Business Park, que é um parque também muito grande de inovação, e esse sim é o maior da América Latina, um parque empresarial. E por que eu decidi criar esse projeto? Porque eu vi que, mesmo que essas cidades tenham grandes centros tecnológicos, esses centros não são voltados a nós, os jovens. E eu acredito que se nós aprendermos desde cedo a mostrarmos nossas habilidades em relação à inovação e aprendermos com os outros, a nossa sociedade, a nossa região vai ficar ainda mais em evidência e vai continuar mantendo a nossa excelência. E seria uma vez por ano que os jovens se reuniriam e compartilhariam projetos e ideias. E esse é o projeto Summit Jovens Empreendedores. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Registro o voto favorável da vereadora Mirim Alice. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada no dia 10 de agosto, às 9 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Uma boa tarde a todos.